Em nome de Jesus Cristo, nós viemos a Ti. E viemos, ó Deus, em nome de Jesus, apresentar esse culto, essa reunião, Senhor, onde pedimos a Ti que o Senhor venha ficar à vontade por nós. E o Senhor venha dirigir, Pai, com o Teu Espírito Santo. Oh Deus, fique à vontade. E tudo é para a Sua glória. Prepara o coração de cada pessoa. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Pessoal, vamos dar um pulinho aqui. Rapidinho para a gente ver uma mensagem aqui. A mensagem de Deus, pessoal, presta bem atenção, ela não deve, nunca deve ser desprezada. A pior coisa que tem é quando você ouve uma palavra que Deus está falando com você e você não obedece. Porque a Bíblia diz o seguinte, o que despreza a palavra perecerá. Isso não é legal, não é. Um homem ou uma mulher, quando é de Deus, presta bem atenção, isso é uma coisa que você deve levar para o resto da sua vida. O homem e a mulher, quando ele é de Deus, ele é usado por Deus, ou usado por Deus para falar com você. A pessoa não vai ficar tentando te convencer e insistindo com você não, pessoal. Porque Deus, ele não é assim. Às vezes Deus fala a primeira vez, fala assim, mas se você não ouvir, aí a decisão é sua. Você tem que ficar atento ao que Deus está falando. Sabe por quê? O Naamã, quando ele queria ser curado da lepra, ele foi procurar o profeta, não é isso? E quando ele chegou lá, estão prestando atenção direitinho? Quando ele chegou lá, o profeta nem saiu para fora. Ele foi usado lá pelo Espírito Santo, mandou o obreiro ir lá falar com ele. Aí eu já sei o que ele quer, porque antes do Naamã chegar lá, Deus já tinha avisado, Deus não dá nada sem antes revelar os seus servos, os seus profetas, entendeu? Às vezes a pessoa vem falar, pedir uma oração, uma coisa assim, o pastor já sabia daquilo. Mas como que você sabe? Não, Deus, ele não vai, ele diz assim, como pode um cego guiar outro cego? Deus não vai botar um pastor na igreja que não enxerga, não tem visão espiritual, senão não vai guiar o povo. Então, quando ele chegou lá, preste bem atenção nisso aqui para você entender. Ele mandou o obreiro dele lá e falar com ele, ó, vai lá, fala para o Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que ele vai ser curado da lepra. E o obreiro foi lá e falou com ele, não falou com o Naamã? O Naamã, de começo, ele não gostou muito, não. Saiu indignado, chateado. Você está entendendo? Ele não queria mergulhar 7 vezes. Mas, claro e evidente que um homem, quando ele é de Deus, ou a mulher é de Deus, ele sente, ou ela sente se a pessoa está obedecendo, se não está obedecendo, você está entendendo? Então, o Eliseu, foi o Eliseu, não foi? Foi o Eliseu. O Eliseu, que foi usado lá para libertar o Naamã da lepra. O Eliseu, ele não mandou o obreiro, ou ele mesmo foi atrás do Naamã, querer convencer o Naamã se mesmo jogar lá não, gente, no rio não. Você está entendendo? Ele não falou, Naamã, eu já usei meu obreiro para falar com o senhor, agora se o senhor não está querendo ir, eu vim aqui pessoalmente. Vai, seu Naamã, mergulha, olha o que Deus está falando. Você pode morrer com essa lepra. O profeta não foi atrás dele falando isso. Ele falou quantas vezes com o Naamã? Uma vez, agora a decisão era do Naamã. Você está entendendo? Então, quando Deus fala com você aqui através da palavra, vamos supor eu que sou pastora, né? Se eu ver que eu acabei de falar com você, você continua fazendo negócio errado, eu não vou ficar mais você falando, nem se metendo na sua vida, que não foi isso que Deus mandou fazer. Mas eu sei que não tá, a pessoa não está legal com Deus. Como que você sabe? Porque senão obedecia, gente. Deus, ele não entende que nós amamos ele, sabe? Que nós somos dele pelo que falamos. Ele entende pelo que obedecemos. Se nós obedecemos os mandamentos dele, ele entende que nós estamos andando com ele, que nós o amamos.
Mas quando nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, não adianta a gente falar que ama, que ele entende que você está fora da palavra. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar prestando atenção. Eu, quando vou para a igreja, Deus usa lá meu pastor, eu ouço a palavra, né? O que Deus falou ali comigo, eu sei que eu tenho que obedecer aquilo ali. Você está entendendo? Mas não precisa meu pastor ficar andando atrás de mim, me ligando. Não, Fabiana, cuidado, hein? Meu pastor faz isso não. Faz, Natália? Ah, não. Ele prega lá, eu escutei, eu entendi que o melhor para mim é obedecer. E eu boto em prática. Não precisa ninguém ficar andando atrás, puxando minha orelha, falando que você tem que fazer. Não precisa. O João estava fazendo esse negócio aí de amaldiçoar. O que o nosso pastor pregou hoje de manhã? Tu ouviu, não viu, Natasha? Ele estava falando que a gente deve fazer o quê com as pessoas? Abençoar, não é isso que ele estava falando? Hoje de manhã meu pastor pregou ela. Você tem que abençoar todos. E tudo, a sua casa, seu bairro, essas coisas todas. Entendeu? Ele estava até pregando sobre lá o apóstolo Paulo, né? Trajetória lá do apóstolo Paulo. E a trajetória lá do apóstolo Paulo com o Evangelho, né? Estava dando uns conselhos, que tinha um tempo para cada coisa, debaixo do sol e tal. Então eu procurei, ele pregou, né? Eu já ouvi. Gente, Deus já falou comigo, agora é minha parte. Eu tenho que botar em prática o que Deus falou. Não precisa ninguém ficar andando atrás de mim para falar. Então tem hora, pessoal, preste atenção, que a gente precisa tomar juízo. Por que tomar juízo? Porque o Josué era um rapazinho, ele andava com Moisés direto, aprendendo ali junto com Moisés. Só que um dia, estão prestando atenção direitinho? Um dia o Moisés morreu. E agora? Que Josué ficou sozinho. O que ele ia fazer da vida? Ele teve que aprender, gente. Mas graças a Deus ele tinha aprendido com Moisés, que aí ele conseguiu continuar ali guiando o povo. Se ele não tivesse aprendido nada, pronto, Moisés morreu, ele ia morrer com Moisés, porque ele não ia saber mais o que fazer. Você está entendendo? O Eliseu e o Elias. O Eliseu andava junto com Elias. Um dia o Elias morreu. E o que o Eliseu fez? Continuou a trajetória do Elias. Mas aí eu vivo de qualquer maneira, qualquer coisa de me atacar, eu ligo para o pastor, se o telefone estiver desligado, você vai fazer o quê? Você está entendendo? Então, e fora de que uma hora não dá mais, porque Deus vai avisando, daqui a pouco não adianta nem ninguém orar mais, que Deus não aceita mais, e aí? Então a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando. Vamos lá no livro de João, rapidinho, Evangelho de João. Deus quer abençoar a gente, pessoal, e outra coisa, Deus não tem interesse de destruir ninguém, mas é preciso colocar em prática a palavra de Deus. Glória a Deus, amém? Olha, tem pessoas aqui na igreja, eu acredito que vocês também devem de vez em quando ver ele lá. O João Vitor, ele de vez em quando ele vai, quase sempre ele vai lá no Pastor Mota, na Santa Ceia, não vai? A gente vê aqui que essa igreja aqui é uma filial de lá. Gente, eu não estou pregando nada diferente de lá. Possa ser algumas revelações diferentes, mas a palavra é a mesma. Entendeu? A gente foi num culto do R.R. Soares, lá em Madureira, um tempo atrás. E aí eu falei com a Natasha, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, Natasha, que bom que você... E aí, você gostou lá? Ela falou, mãe, eu gostei muito do culto. Mas sabe o que me deixou mais feliz naquele culto? A Natasha falou para mim, eu falei, o que te deixou mais feliz lá? Porque eu mais fiquei feliz lá é que foi um bom culto, mas eu não vi nada diferente do que eu já estou acostumada a ver. Por quê? Porque eu vi lá o missionário pregando uma palavra que a senhora e o pastor prega,
que bate uma com a outra, as pessoas sendo curadas, coisas que eu estou acostumada a ver nesse ministério, lá no Pastor Mota, então eu fiquei feliz da gente estar, né, da nossa igreja, está tudo encaixando direitinho com o Evangelho. Você entendeu? Porque senão você ia ver, poxa, a pastora prega um pouco diferente lá, entendeu? Jesus, o Pastor Mota prega que Jesus levou as doenças, ela prega que a doença não foi feita para dar no poste. Entendeu? O R.R. Soares prega lá que pelas feridas de Jesus foi sarada, ela prega que é a mão de Deus. Então não é, você não pode falar isso, que é o mesmo evangelho. Se é o mesmo evangelho, a gente não vai obedecer por quê, pessoal? Só muda o lugar da igreja, só muda o pastor, mas o evangelho é o mesmo. Entendeu? Não tem para onde correr, a mesma palavra. Aí você ouve essa palavra aqui. Não é bem assim não, tá. Daqui a pouco, uma hora, você vai ligar lá o R.R. Soares, você vai ligar lá o pastor, mas você vai ouvir a mesma palavra. Entendeu? A palavra igual, aí você vai falar, aí você vai lembrar que você já ouviu ela aqui, você vai entender que é tudo a mesma coisa. Só muda o jeito, muda o dia, né? Porque também seria muita coincidência. Mas às vezes acontece isso. Muitas das vezes já aconteceu de eu pregar uma palavra aqui, o pastor pregar a mesma palavra. Parece até uma coincidência, parece até crente juntando. Não, mas eu não sei o que o pastor vai pregar, nem ele sabe. A gente não conversa sobre isso, não. Pastor, você vai pregar o quê? Então eu vou pregar aqui? Não. Isso não acontece. Tanto é que eu prego aqui o mesmo horário que ele lá. Não posso nem dizer que ela viu lá e resolveu pregar aqui. Também não, porque a gente prega o mesmo horário. Na Santa Ceia, não dá. É que a senhora comentou aqui que o que curou aquela mulher foi a fé. E o pastor lá mesmo. Você está entendendo? E às vezes a gente prega o mesmo horário, mas por que isso? O Espírito Santo de Deus, que usa uma pastor, missionário, me usa os pastores, entendeu? De maneiras diferentes, lugares diferentes, mas o Evangelho é o mesmo. Então é só a gente obedecer, gente. A gente está com a faca e o queijo na mão. Só cortar e comer. Entendeu? Mas aí, toda vez que você desobedece, você está travando suas bênçãos, está atrasando coisa boa que Deus quer fazer na sua vida. Tem que fugir disso. Eu gostei que o João sentou aqui na frente. João, sempre senta nessa cadeira. Aqui você está prestando mais atenção. Lá atrás você fica... Não sei se você está contando carneirinho, se você viu um anjo lá atrás. Aqui você está prestando mais atenção. Então, lá no livro de João, da pessoa que eu estou aqui, eu não presto atenção. Quem está prestando atenção, quem não está, daqui de cima dá para ver tudo. Quem está dormindo, quem está acordado, quem está prestando atenção, quem está mexendo no celular, dá para ver tudo aqui, velho. Pastor é fuxiqueiro não. Estou aqui para ensinar vocês. A professora lá, ela fica prestando atenção nos alunos. Quem está prestando atenção, quem não está. Então, lá no livro de João, olha o que está escrito aí, pessoal. Lá no livro de João. Lá no livro de João. Lá no livro de João 15. O celular está com você, né? Isso aqui, pessoal, a gente tem que guardar isso aqui no coração. Outro dia eu estava, quem estava pregando isso aqui, outro dia, um videozinho que eu estava vendo, aqueles videozinhos pequenininhos, que passa assim rápido.
João, né, é 14, pessoal. Por isso que eu não estava achando lá. É João 14. João 14, acharam? Ó, aquele que tem os, ó, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, vamos dar uma paradinha aqui. Quem é que tem os mandamentos do Senhor e guarda? Como é que eu faço para me ter os mandamentos do Senhor? Para me ter os mandamentos do Senhor, eu tenho que receber. Como que eu recebo? Onde que eu recebo? Quando eu recebo a palavra. Glória a Deus. Não é, mas eu recebo lá os mandamentos, não sei o que eu tenho, porque eu leio a Bíblia, mas aí está errado. Mas por que está errado? Porque Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia, ela não vem disserida, pessoal. A gente tem que guardar isso. A Bíblia não vem disserida. Pastor, o que é disserida? Ela não vem explicada. Não existe uma explicação na Bíblia. Vem aqui, conhecerei a verdade embaixo, mas o que significa? Não vem isso. Você sabe por que ela não vem explicada? Justamente que é para o ser humano não ter tomar as próprias decisões dele, o que significa aquilo ali. Porque a explicação da Bíblia, ela vem direto do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou para os discípulos: não sois vós que falarás, mas é o Espírito do Pai que fala em vós. Você está entendendo? O João estava falando esse negócio aí. Pastor, mas aí aconteceu certinho do jeito que a senhora falou. Não aconteceu do jeito que eu falei. Deus me usou, o Espírito Santo me usou para avisar um negócio a ele. É ele que usa. Porque o João, ele é uma ovelha desse aprisco. E o que é isso? Deixa eu te explicar. Todos vocês que estão nesse ministério, abaixo de Deus, vocês são de minha responsabilidade espiritual. Vocês estão entendendo? Eu sou uma pessoa responsável pelo ensinamento e direcionar vocês no caminho certo. Se vocês não obedecerem e se perder, aí é com vocês. Mas eu sou usada por Deus para dirigir não eu que faço isso, o Espírito Santo me usa para dirigir o povo. Quem que Deus usava Moisés para fazer, pessoal? É difícil de entender. Guiar o povo até a terra prometida, sim ou não? Tanto é que aqueles que não quiseram obedecer de jeito nenhum morreram no deserto. Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, morreram no deserto. Por quê? Porque na verdade não era contra Moisés, se rebelaram contra os mandamentos do Senhor. Por isso que Deus não conseguiu guiar mais eles, entendeu? Eles não quiseram mais a liderança do Espírito Santo. Porque Moisés era apenas um instrumento. Quem dava os mandamentos a Moisés era o próprio Deus. É como eu aqui, eu sou apenas um instrumento de Deus. Não é eu que faço, não é eu que dirijo a igreja de Cristo, mas Jesus dirige a igreja dele através de mim, entendeu? E Jesus, ele conhece lá na frente. Às vezes Deus pode me usar para dar um livramento a você de algo que ainda vai acontecer. Isso pode acontecer, você está entendendo? Porque Deus, ele sabe, igual aconteceu lá com o obreiro lá do R.S. Soares, né? Eu contei isso aqui, que o cara, ele já estava com tudo. Não, o obreiro não, pastor. Acho que foi um pastor, um pastor lá da igreja da Graça que ia viajar, já estava com tudo marcado para viajar. O R.S. Soares chamou ele para resolver um negócio com ele naquela tarde. E aí ele falou: não, poxa, mas missionário, meu voo já está marcado, já está tudo certinho. E se eu não for, eu vou perder o voo. Acho que ele estava indo para casa, né? Aí o R.S. Soares falou: não tem problema não, se você perder esse voo, você pega outro. Não vai nesse não, fica um pouquinho mais comigo aqui. Aí ele foi, obedeceu e ficou. Aí, há pouco tempo atrás, eu sei qual é o voo, porque eu ouvi lá na televisão. Esse voo, esse avião caiu. E quando ele soube que o avião caiu, ele, cara, que eu era para estar naquele avião.
Se eu não escuto o missionário... Aí ele disse que chegou em casa chorando, abraçando as crianças, chorando, e ninguém estava entendendo o que ele estava chorando. Aí a mulher dele perguntou, por que você está chorando? Ele falou, eu não era para estar aqui. Deus usou o missionário. Mas por quê? Porque aquele voo lá que caiu era o meu voo que eu ia pegar. Você está entendendo? Mas por quê? Deus, ele já enxerga lá na frente. Então não é eu, não. Tem gente que interpreta errado. Às vezes o pastor vai dar um conselho, você está se metendo na minha vida. Não, Deus está usando para dar até um livramento à pessoa. A pessoa não entende, aí cai naquela furada. Você entendeu? Então o que acontece? Como que você tem os mandamentos do Senhor? Você tem quando você vem para a igreja, você recebe esses mandamentos. Você está entendendo? E os mandamentos do Senhor? Qual é os mandamentos do Senhor? Você amar o seu próximo, você nunca fazer nada para prejudicar ninguém, porque lá no livro de Gálatas está escrito que tudo que você planta você vai colher. Nunca faça nada para prejudicar ninguém, não faça isso, porque senão um troço daqui a pouco você vai receber aquela colheita ali, você tem que vigiar. Você está entendendo? Guardar, vigiar o seu corpo. Como assim? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita. Tem gente que usa aí o templo de Deus para fazer uma lambrecagem, que é pornografia, entendeu? Sai com um ali, com o outro lá e está corrompendo o templo de Deus. Um dia vai ter que prestar conta o que fez com o templo dele. É como se fosse assim, já pensou? O cara deixa você, você pode ficar morando o tempo que você quiser nessa casa, eu vou viajar. Aí o dono da casa vai e viaja. Ele te deu a casa em bom estado, tudo direitinho, janela, porta. Quando ele volta para pegar a casa está destruída, sem porta, janela tudo quebrada, as paredes tudo pinchadas. Sem vaso. O cara vai dizer, o que você fez com a minha casa? Você destruiu minha casa? Porque Deus, quando pôs você no mundo, o templo dele estava tudo certinho. Aí a pessoa vai lá, usa droga, se lambreca todo, vai para a prostituição, destruindo o templo de Deus. Um dia vai ter que prestar conta. Tem gente aí que destruiu, morreu. O templo de Deus morreu com AIDS. O templo de Deus morreu por causa de droga, morreu por causa de bebida, né? O templo de Deus morreu porque ficou fazendo gracinha no asfalto aí com o carro aí, encheu o pote, saiu com o carro, saiu com morte. Essas pessoas que elas mesmas destruíram o templo de Deus, já estão mortas, no dia do julgamento elas vão ter que prestar conta disso que elas fizeram. Elas vão estar frente a frente com Deus no dia do julgamento. Eu falo dia do livramento, no dia do julgamento. Entendeu? Deus vai querer saber, por que você destruiu o meu templo? Porque não pertence a você, seu corpo, você pertence a Deus. Tem gente que faz a maior barbaridade com a vida dela, pensando que essa é minha vida, problema é meu. Mas o problema é que não é sua vida. A pessoa que pensa que é a vida dela, mas não é. A vida é de Deus, Jesus que deu a vida. Até aquela pessoa que se mata, se suicida, porque a Bíblia diz que eles não herdarão o reino do céu. Mas por que eles não herdarão o reino do céu? Porque Deus deu a vida, só Ele pode tirar. A pessoa não podia fazer isso. Ela está destruindo o templo de Deus, matando o templo de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Hoje em dia as pessoas quase não, assim, em muitos lugares ensinam, mas as pessoas quase não ensinam essas coisas. E tem que ensinar, gente. Olha como é que está aí. Tem gente aí que o templo de Deus, o pessoal fura o templo de Deus todo, desenha o corpo do templo do Senhor, até sobrancelha, coisa séria. Se a pessoa faz isso antes de conhecer Jesus, é uma coisa. Você estava na ignorância e não conhecia a verdade, mas depois você conhece. Aí você está lá fazendo, insistindo em fazer aquilo ali, isso não dá. Entendeu?
Então ele está falando aqui, vamos lá. Como que você tem os mandamentos do Senhor? Porque você recebe, você tem que receber os mandamentos para você ter. Ó, ele está falando aqui, vamos lá. Aonde que estava, pessoal? Aquele que tem os meus mandamentos e faz o que com eles, pessoal? E joga fora? E despreza? Não, e guarda. Você recebeu os mandamentos, você tem que guardar o que Deus fala com você. Sim ou não? E não adianta, o João estava falando um negócio ali, que ele estava falando, né, que na hora lá do negócio, ele ouviu uma voz falando, lembrando a ele o que foi dito, né? Isso é bíblico. A Bíblia diz que Jesus, ele usa o Espírito Santo para falar com você aqui. Lá fora, quando você vai fazer alguma coisa de errado, essa voz, ela vem de novo na sua mente. Ela é uma unção. Lá no Pastor Moto sempre prega sobre isso. Na voz tens a unção dos santos. Essa unção fala com você. Olha o que você está fazendo, olha o que o pastor falou. Você lembra que o pastor pregou que era para você orar? Você quase não está orando. Olha, lembra que o pastor foi usado lá para falar, para você não xingar, para você não mentir, você está mentindo, não. Quem é o pai da mentira? Deus te lembra. Que é para você depois não ter uma desculpa. Eu esqueci. Ele falou, tá bom, então para você não esquecer, eu vou te lembrar. Quer ver? Deixa eu mostrar ele. Ele te lembra, para você não ter desculpa que você esqueceu. Deixa ele rapidinho aí, ó. Gente, se tem uma coisa, eu não sei se é porque eu sou cristã ou não sei se é porque eu sou pastora. Não sei. Só Jesus que sabe. Mas tem uma coisa que eu sou muito apaixonada mesmo, é a Bíblia. A palavra de Deus. Eu amo meditar na palavra de Deus. Entendeu? E isso é bom, a gente tem que meditar na palavra. Mas ele está no mesmo lugar. João 14. Aí mesmo onde você está. Não sai do capítulo não. É só lá no versículo 26. Só isso aqui, só para te lembrar que quando você ouve Deus falar com você lá fora, olha o que Deus falou lá. Isso é Deus que está te lembrando. Isso não é coisa da tua cabeça, não. Isso é Deus te lembrando para você não fazer. E aí, pastor, quando eu faço assim mesmo, você resistiu ao Espírito Santo. Você resistiu ao Espírito Santo. E aí que não é legal. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É quando Deus está falando com você, nada a ver, você continua fazendo. Aí você está tentando a Deus. Aí vai dar ruim. Olha o que ele está falando aqui. Às vezes você está para ir em algum lugar, do nada vem aquela voz, não vai. Esquece isso, deixa isso aí amanhã. Você está entendendo? Deus está falando com você, você não escuta. Vai lá e tenta. Irmão, eu já resisti muito a Deus. Toda vez que eu resistia, ela estava ruim, não, Deus. Entendeu? Aqui no 26, vamos lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, não é? O que ele vai fazer, pessoal?
vos ensinará todas as coisas. Como que ele ensina, pessoal? Como que o Espírito Santo te ensina? Vamos ver se vocês estão entendendo. Eu preciso fazer um estudo bíblico aqui, gente, para ver se realmente vocês estão entendendo. Entendeu? Vamos ver aqui na opinião de vocês. Levanta a mão aí. O que você acha? Como que você acha que o Espírito Santo ensina vocês? Levanta a mão. Como? E você, Luciano? Você acha? Oi? Não, como que ele lembra? Como que ele ensina vocês? Ensina. E você, Natália? Porque Jesus, ele lembra o que ele falou lá no livro de Mateus? Não sois vós, quando ele enviou os discípulos, que falarás, mas é o Espírito do vosso Pai que fala através de vós. Então, Jesus, ele usa o pregador para te ensinar, e depois o Espírito Santo usa o pregador para te ensinar, e o mesmo Espírito Santo te lembra lá fora do que você aprendeu. Por isso que a palavra fica guardada em você. Se não fosse o Espírito Santo, você não ia guardar nada do que você aprende aqui. Nem era coisa humana. Se eu pregasse, ficasse pregando na carne, você ia esquecer a vida. O que a pastora falou mesmo? Não ia guardar, porque como é que o Espírito Santo vai te lembrar uma coisa que nem foi ele que falou? Você está entendendo? Aí ele está falando assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me ainda nome, vos ensinará todas as coisas. O que ele vai fazer mais, pessoal? E vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Vamos dar uma paradinha para você entender? Está vendo como você sai lá fora, ele te lembra? Você vem para a igreja, Deus está falando com você. Cuidado, o diabo é o pai da mentira. Aí Deus, você fica aprendendo. Aí quando for alguma coisa assim, que a pessoa vai lá, fala que eu não estou, alguma coisa assim, na hora que você vai fazer, vem aquela voz, o diabo é o pai da mentira, o que você ouviu na igreja. Isso é o Espírito Santo te lembrando. Aí você vem para a igreja e escuta assim, os roubadores não herdarão o reino do céu. Aí tu vai lá na padaria, lá paga o pão de R$1. Não existe mais pão de R$1, né? Promoção de pão deve estar quanto? R$5? Não sei, eu tenho pão quando eu como pão assim, de francês. Mas por quê? Porque eu não tive uma experiência muito boa. Eu falo mais ou menos 4 anos que eu não como pão francês. Eu como meu pão francês só tivesse muita certeza mesmo de como que é o negócio da padaria lá. Então, o que acontece? Eu não sei, quanto que deve estar uma promoção de pão, gente? Ninguém também come pão aí, não? Só eu que comi. Porque cada lugar é uma promoção. Mas mais ou menos. Porque na minha época era R$1, não é? Mas agora eu acho que cada unidade é R$1, né? R$1 é 10 pães. R$1 traz uma bolsa de pão. R$1 é um ovo agora. É um ovo. Não, é porque tem um lugar aí. Cada lugar Porque lá perto da casa da minha mãe, eu não vou citar o lugar, o pão francês está R$1,20. Um pão. R$1,20. Aí eu não sei. Vamos botar assim, 5 pãezinhos por R$5, né? Vamos arredondar aqui. Aí vamos supor lá que você foi pagar lá. Deu R$10 para pagar 5 pãezinhos. Quanto que tinha que sobrar de troco? Se foi 5, não, estou falando assim, se cada pão foi R$1, deu R$5, 5 pães. Você pagou com 10, quanto que a mulher tem que te dar? Aí vamos supor que a mulher te desse R$45, troco de 50. Você, opa, meu dia de sorte. Aí vem aquela palavra no seu coração, olha, isso não é seu. Os roubadores não herdarão o reino do céu. Você acha que essa voz veio à toa em vão? Aqui, ó, quem está te lembrando. Jesus está falando isso, que ele vai te ensinar e depois o próprio Espírito Santo ele vai te lembrar. Se você se esquecer, ele vai te lembrar. Não faz isso. Aí o cara vem para a igreja, aprende lá, né? Que a Bíblia está falando o quê? Que vós, marido, não vos irriteis contra a vossa esposa, amai a sua esposa.
Aí ele vai chegar meio grosso com a mulher em casa, o Espírito Santo vai lembrar, olha que você ouviu na igreja. Não é legal esse jeito que você tratou sua mulher. Isso é o Espírito Santo que está lembrando. A mulher é a mesma coisa. O marido pediu lá, mulher, lava minha cueca aí no outro dia, que eu vou precisar usar ela mais tarde. Aí, eu quero saber de cueca, eu sou uma média para lavar a cueca. Você está entendendo? Aí vem aquela voz, seja, obediência submissa não é uma escravidão, não, é uma obediência. Então, amor, não vai lá hoje, não. Sei lá, não estou sentindo no meu coração de você ir. Aquela parte ali é meio escura, deixa para ir tal dia, eu vou com você. Aí o marido vira as costas, palhaço, você que manda na minha vida. Precisando que eu sou o quê? Prisioneira? Aí ela vai. Os caras até aconteceu alguma coisa no meio da rua, porque ela já foi debaixo de uma desobediência. Tinha que ter ouvido o marido. Você está entendendo? E é isso. Mesma coisa também os filhos. Aí o pai está falando, fulano, velho, tira aquele lixinho ali para mim. Agora não, eu estou mexendo não sei o que aqui no celular. Vem aquela voz, obedecer seu pai e sua mãe no Senhor. Olha o que você está vendo aí no celular aí, Teu corpo é o templo do Espírito Santo, vigia. Jesus mora dentro de você. Isso tudo, Deus, Ele te lembra. Ele te ensina na igreja e vai te lembrar do lado de fora o que você pode fazer ou não. Essa aqui é a voz da unção, a mesma unção que o pastor Mota falou lá. Que voz tem a unção dos santos. Entendeu? A unção fala com você. Na verdade, a unção é o Espírito Santo te guiando. Se você ouve a voz dele, é sensível à voz dele, você obedece. Você pode estar indo fazer um negócio, na hora você trava, não. Já aconteceu isso comigo. Eu estava resolvendo um negócio, na hora de eu falar, não faz. Aí eu tenho certeza, Deus, já está tudo pronto, não vai. E eu trabalho. Não vai dar não. É melhor obedecer do que sacrificar. Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Essa unção, ela te mostra se a pessoa está sendo sincera com você, se não está, se a pessoa está te enganando. Até na hora de você contratar um profissional lá para fazer alguma coisa na tua casa, Deus vai te mostrar se a pessoa está sendo sincera, se não está. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Aí você está ouvindo, Deus está falando, você não está nem aí. Cuidado com esse cara. Eu conheço Getúlio já desde criança, está discutindo com a unção, irmão. A unção está falando com você, cuidado. Não leva gente estranha para dentro da casa. Estranha não, Jesus. Eu conheço, ela está muito mesmo. Mas tu conhece mais do que Deus, uma pessoa. Porque de repente você conhece aquela pessoa desde pequenininha, uma pessoa mudou, irmão. O diabo entrou ali, e aí? Olha o que aconteceu lá, onde você está falando, acho que foi a Marilda falou para mim, né? A situação lá da criança lá que foi estuprada. Todo mundo conhecia o cara desde muitos anos ali no bairro, e aí? E o cara fez isso. Quem diria que o diabo estava ali? Então você tem que ouvir a voz de Deus, cuidar. Tem gente que está levando qualquer pessoa estranha para dentro de casa. Daqui a pouco acontece um troço. Meu Deus, mas Deus avisou, gente. Você está entendendo? Sim ou não? Tem que vigiar isso. Na minha casa, eu vou te falar um negócio para você, não. Não tem esse negócio, não, de ficar atendendo pessoa lá em casa, não. O João Vitor, irmão Anderson, Luciano, já falei em casa também, foi. A Rosane, Ronaldo. Esses irmãos, essas irmãs, assim, eles foram lá em casa, de um tempo para cá que eles começaram a ir lá, não foi? Depois de muitos anos conhecendo vocês, entendeu? Não é assim, não. Aí você conhece a pessoa hoje, vamos tomar café, vamos almoçar, daqui a pouco acaba arrumando um problema sério do teu lado e... Outra coisa é a pessoa que anda com uma pessoa que você não sabe da vida dela.
Eu me dou com todo mundo aqui na igreja, não me dou? Eu só ando com Jesus, com as minhas filhas. Pode ter certeza disso, você me vê andando por aí no meio da rua, olha direitinho quem está dentro do carro. Meu filho, meu pai, minha mãe, eu contava no dedo. Ou se algum de vocês acha passando, está de uma carona, entendeu? Eu vigio com quem eu ando, pessoal. Porque às vezes a pessoa vai andar com uma pessoa que a pessoa, você não está devendo nada, mas a pessoa está. Entendeu? E você não sabe, às vezes aquela pessoa ali, o diabo já está querendo usar alguém para pegar ela. Ela já cometeu algumas coisinhas que vocês estão prestando atenção direitinho. É que eu acabei de falar aqui ainda agora, que às vezes Deus usa a gente para avisar, não é isso? Para dar aviso, cuidado. Aí você, mas isso não tem nada a ver, não. Vai então, continue se obedecendo a missão, vai lá. Até uma hora tá ruim. Você tem que vigiar. Às vezes aquela pessoa ali, ela já está sendo procurada. Já estão de olho nela. Aí você fica andando com ela para baixo e para cima. Se pegar ela junto com você, o que você acha que vão fazer? Tadinho. Tão inocente, tão bonito. Deixa ele ir. Ou deixa ela ir. Tu acha que eles vão fazer isso? Gente, é sério. Eu já vi pessoas morrer inocentes porque estavam andando com a pessoa errada. Entendeu? Aí vai pegar um, vai pegar o outro também. Pastora, mas isso não é uma injustiça se quem estava devendo era fulano, mas isso aí se chama queima de arquivo. A pessoa vai deixar você ver a cara dele e vai embora. Depois você vai lá e faz o retrato falado. Gente, claro que não, né? Você está entendendo? Claro que não. E outra coisa, vai ser difícil para a pessoa acreditar que você não anda fazendo nada errado, se você está andando com a pessoa que faz coisa errada. Você entendeu? Então, o que acontece? E essas coisas vocês estão vindo aqui para a igreja, olha o que Jesus falou aqui, ó. Presta atenção, vamos voltar no 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, volta no 26 aí, que o Pai enviará em meu nome, ele vai fazer o que, pessoal? Ele vai te ensinar todas. Deus está te ensinando você a viver a sua vida. Deus está te ensinando você a vigiar com quem você anda. Não está te ensinando todas as coisas? Ele não falou aqui que vai te ensinar, ele está ensinando todas as coisas. Está ensinando você a andar com honestidade, para você não acabar se dando mal. Entendeu? Sim ou não? É isso. Eu, como ensino aqui, eu ensino até a minha família. O que eu ensino a vocês, eu ensino a minha família. O Igor, ele tinha feito a autoescola, ainda não tinha ido lá, né? Estava com a carteira dele provisória. Passou um ano, eu falei, Igor, para buscar a tua carteira definitiva. Não sei se é porque ele não estava muito coisa ainda, porque ainda não estava com carro, foi deixando passar. Eu vi nem mexe, eu virava aí a carteira definitiva. Eu vou lá. Faz as coisas direitinho, faz coisas de qualquer maneira. É falta de tempo, correria, mas eu vou lá ver. Aí passou o tempinho e foi lá ver, teve que pagar uma multinha. Tá do tempo que ele demorou a pegar. Pagou a multa, agora está esperando lá que parece que está de greve. Está esperando na carteira. Eu ensino ele a fazer as coisas direitinho, porque ele é meu filho. Eu tenho que ensinar isso, eu sou uma pastora dentro da palavra. Por isso que aqui na igreja eu também ensino todos vocês a andar honesto. Porque a gente nunca pode achar que a gente vai andar desonesto toda a vida e vai dar certo. Uma hora dá ruim, porque você não está obedecendo a palavra. Você está entendendo? Mas ele ainda não tinha pegado o carro, mas já não tirou a carteira? Vamos fazer o negócio direitinho. Aí eu estava conversando com uma pessoa que comprou, estava com um carrinho bom.
inteirinho o carro. Sempre andou para baixo e para cima. Anos. Aí outros carros, claro, né? Aí teve uma vez que pegou um carro bonitinho, inteirinho. Pegaram na Brit. Antes não tinham pegado, mas um dia levou o carro. Perdeu o carro, ficou no prejuízo, tudo que gastou no carro já era, por causa de uma irritação. Se for botar na ponta do lápis o valor do carro, que tinha gasto no carro, tudo direitinho, tinha saído mais barato se tivesse tirado a irritação. Você está entendendo? E outra coisa, por que dá errado? É desobediência. Esse aqui, ó. Às vezes o Espírito Santo fala com a pessoa, vai lá. Que tem coisas, pessoal, que é uma dificuldade, tem coisa que é um relaxamento. E a gente não pode ser relaxada, a gente tem que ser pessoas certinhas com Deus. Você está entendendo? Tem coisas que a gente fica assim, vamos deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Todo dia o Espírito Santo fala com a pessoa, todo dia. Eu falo assim, não muda a sua vida, não conserta isso aqui. Fica aquela cobrança, te cobrando de você consertar aquilo ali. Essa voz, essa cobrança é Deus, é o Espírito Santo te lembrando. E se eu não faço? Se você não faz, você está desobedecendo a Deus. Você entendeu? É isso, pessoal. É isso. Ele tinha falado para ele, ó, se você demorar muito para pegar a sua carteira, eles vão querer te cobrar um dinheirinho. Você não precisa pagar nada, eu não paguei nada, tirei a minha definitiva, só ir lá e trocar. Aí tem tempo, depois aí, cobrar. Se foi 215, próximo, 200 e poucos reais. Eu te falei que eles iam cobrar. Está entendendo? Gente, é sério. É sério. As minhas filhas, Natasha e Armin, elas estão ali, elas minha filha. E elas sabem disso. Quantas coisas, às vezes, do nada assim, vinha na minha cabeça, ó, melhor não fazer isso não. É capaz de acontecer isso. Depois ia lá e acontecia. Não é verdade? Você está entendendo? Deus usa o pastor e a pastora para te avisar lá na frente que pode acontecer. Tem muitas coisas que a gente chora, que a gente fica triste diante de Deus, que o nosso coração pesa, porque a gente perdeu, porque deu errado, mas se você parar para pensar, foi avisado lá atrás, você que não prestou atenção. E tem coisas que aqui, Deus está falando com você aqui, para evitar coisas lá na frente. Que você possa ficar triste, pode ficar chateado ou chateada, mas Deus vai te lembrar, ó, eu te avisei. Mas tomara Deus que todos aprendam igual eu aprendi. Eu aprendi a não arriscar mais. Quando Deus fala comigo, eu fico logo alerta. Prefiro obedecer do que sacrificar. Você está entendendo? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ele está dizendo aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas. E vos fará o quê, pessoal? Lembrar de tudo que vos tenho dito. Nada, que é isso? Não tem nada que me pedir desculpa de nada, não. Deus abençoe a senhora, eu também te amo. Você está entendendo? Jesus vai te lembrar certinho o que é para você fazer. Agora, se você mesmo assim, isso não tem nada a ver, não, aí você está resistindo a Deus. Aí entra aquela palavra assim, de que se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um do seu próprio erro, não é culpa de Deus. Deus faz de tudo para você não cair no buraco. Se você tiver uma voz sensível à voz de Deus, você vai conseguir. Você entendeu? Aí ele está falando aqui, vamos voltar lá para o 14, para a gente finalizar aqui, gente, para a gente orar. Lá no livro 14, no 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e
faz o que, pessoal? Guarda. Não é aquele que esquece, não, que guarda. Este é o que me ama, não é isso? Deus entende que você ama Ele quando você obedece os mandamentos dEle. Você guardou, obedeceu, você ama Ele. Agora, se eu não guardo, eu não estou nem aí, eu faço tudo o contrário, depois eu amo tanto Jesus, eu não faço isso. Amor, pessoal, não tem nada a ver com palavras, amor é atitude. Você pode não falar que ama, mas você faz de tudo para ajudar o outro estar bem, você quer ver o outro vencer, você quer ver o outro de pé, você não quer ver o outro se dar mal. Os pastores e pastoras, muitas das vezes eles são enjoados, sabia? São. Porque eles são meio enjoados, porque eles são igual pai e mãe. Às vezes eles ficam puxando a orelha, mas não é maldade não, é porque ele não quer ver a pessoa se dar mal, porque ele sabe o perigo que é, espiritualmente falando, né? Muitas das vezes nós já temos experiência, que a gente foi lá, às vezes você está vendo a pessoa aí, mesmo caminho que você já foi, já se deu mal. Aí você tenta avisar a pessoa, mas eu sei, fica assim, meu Deus do céu, mas não vai cair no meu buraco que eu caí, você está entendendo? Porque você já foi, você sabe o que você está falando. A pessoa vai lá, a gente tenta avisar de novo, a pessoa não escuta, a gente não pode fazer nada, porque a gente não vai forçar, né? Daqui a pouco vem a pessoa toda escandagada, joelho todo sujo, e aí, né? Cair no buraco, aí a pessoa não sabia. Fazer o que? Tá entendendo? Não é novidade nenhuma. E aí, ralou muito o joelho, passa um metiolate nisso aí, procura não cair mais naquele buraco. Mas pior que tem gente que o joelho nem curou ainda, ainda tá ralado, vai lá no buraco, tudo de novo. Igual aquela ovelha, lembra daquele vídeo que puxou, o pastor acabou de puxar a ovelha, maior luta, que ela foi lá e se jogou no buraco de novo. Tem umas ovelhas que é assim, irmão. O joelho nem sarou ainda, a pessoa tá lá no buraco de novo. Aí ele está falando aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos faz o quê? Os guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será o quê, pessoal? Amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que Deus se manifesta? Você é uma pessoa que ama Deus, que guarda os mandamentos dele, você vai ser muito amado pelo Senhor. E como que ele vai se manifestar a você? Que ele falou, eu me manifestarei a você. Quem sabe o que significa se manifestar? Manifestar não é só demônio não, gente. Cara, como é que Jesus vai manifestar? Não, manifestar não é só demônio. Quem sabe o que é manifestar? Entendeu? Como que Jesus vai se revelar a você? Através do que ele faz, através da palavra e através do que ele faz na sua vida. Você vai conhecer Jesus, você vai conhecer através do que ele fala, através do que ele faz, você vai entender que ele está andando com você, que você está vivendo com ele. Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu amar ele de verdade. O que é amar ele? Guardar, obedecer os mandamentos dele. Aquele que obedece é esse que Deus entende que me ama, que ama. Ó, vamos dar um pulinho aí, vamos lá no 23. E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, o que vai fazer? Guardará a minha palavra. Se você ama Jesus, tu vai guardar a palavra dele. E o meu Pai o amará. E viemos e faremos nele morada. Agora, olha que palavra forte isso aqui, pessoal. Preste atenção nessa aqui. Essa é forte. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E aí? Não é forte isso aqui? Porque quer dizer que se eu não guardo a palavra de Deus, eu não obedeço, eu estou mostrando para ele que eu não amo ele.
Por mais que eu fale, te amo, você não me ama nada não. O que eu falei com você ontem? Aí viu, você não me ama. Você está fazendo tudo o contrário. Ele está falando que não me ama, não guarda o meu mandamento, não guarda a minha palavra. Tu vê que a pessoa que não quer saber, a pessoa não quer obedecer de jeito nenhum. Nossa, daí está mostrando que não ama a Deus, é coisa séria. Aí, vamos repetir aqui. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é daquele que me enviou. É a mesma coisa, pastor. A palavra que vocês ouvem aqui não é minha, a palavra é de Deus. Eu só estou sendo um porta-voz. Só estou sendo usada para transmitir essa palavra para vocês. Entendeu? Por que chamam de ministro ou ministra? O que é ministrar? Quem sabe o que é ministrar? Dessa vez ninguém sabe, porque tem ministro de louvor, tem ministro da palavra. Já viu aquela pessoa que tem pessoas que trabalham tanto com o ser humano quanto na veterinária, né? Que eles fazem isso, eles ministram, eles têm tem pessoa que é especialista, que cuida de bichinho, que vai dando a comidinha assim na boca. Aí lá no hospital também eles falam sobre isso, ministrar o medicamento, o remédio, a comida. É que te dá aquele alimento, passa para você, te alimenta espiritualmente falando, entendeu? O ministro da palavra, ministra a palavra para você, mas a palavra é de Deus. Ela só é o porta-voz, aquela que está passando para você o que Deus falou, igual Moisés. Entendeu? Então, é isso. Procura ver o que guarda os mandamentos do Senhor aqui. Para finalizar rapidinho, vai ser bem rápido. Escuta só esse aqui. Um dos mandamentos do Senhor, rapidinho. 1 Timóteo, um dos mandamentos do Senhor. Eu vou abençoar, tá, o irmão, o dízimo, tá? Eu já abençoei, já orei, já abençoei, mas eu vou fazer a oração lá no WhatsApp. Não é só o seu, não, para outras pessoas também mandarem. Então lá no... Acharei? Timóteo? Sim ou não? Gente, a gente só tem a ganhar e obedecer a Deus. Escuta isso que eu estou te falando. Viu ali? Quem obedece e ele guarda o mandamento vai ser amado pelo Pai. Vai ser amado por Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que é seu vai dar certo. 1 Timóteo 5, versículo 8. Acharam aí? Olha aqui o mandamento. Lá no versículo 8, está escrito assim, mas se alguém, preste atenção que isso aqui está na Bíblia, pessoal, mas pastora, sei lá, a pastora fica falando um negócio, não, eu fico falando o que está escrito. Agora, seus, e principalmente dos da sua família, não é isso? Negou a fé e é pior do que os... Está na Bíblia isso aí? O primeiro rebanho que você tem é a sua família. Você tem que cuidar da tua família. Quanto mais carinho e amor você cuidar da sua família, mais você agrada a Deus. Está vendo como isso é bíblico? Está vendo? Quem sabia que isso estava na Bíblia, levanta a mão.
Às vezes nem todo mundo sabe o que estava na Bíblia, Senhor. Eu li isso na época que eu era obreira. Eu estudando a Bíblia. Todo dia de noite eu pegava a Bíblia e ficava estudando a Bíblia. Tinha mais tempo naquela época, tinha mais tempo. Eu li isso aqui. Eu entendi que o primeiro rebanho é a minha família. Tem que cuidar da minha família com carinho. Você está entendendo? Aí está certo que a gente põe a nossa mão onde a gente alcança. A gente não vai fazer o que não dá. Mas até onde dá, a gente vai repartindo um pouquinho, entendeu? Cuidar da família com carinho. Até os maridos, as esposas, né? Mas eu sou solteira, mas no dia que você casar, você já vai começando a se preparar, irmão. Porque tem pessoa, igual lá no Pastor Mó, tem pessoa que quer casar. Mas a gente quer casar, algumas, não estou generalizando, só pensa na parte do namoro. Nem faz isso não, mas vai ter que cuidar. Principalmente o homem, né? O homem tira a mulher de dentro da casa dela. Às vezes tem o pai ou tem a mãe que cuida direitinho com carinho e tal. Eu quero casar, aí leva a mulher, mas tá pensando o quê? Que a mulher tá bonitinha, cheirosinha. Vai levar a mulher, vai ser só namoro? Não, para ela permanecer bonitinha, cheirosinha, a mulher gasta, tem creme, tem que levar no salãozinho de vez em quando. Se tá cheirosinha porque usou perfume. Entendeu? Aí passa dois meses na casa do cara, a mulher tem um gambá, porque o cara não compra um desodorante. Poxa, mas quando eu te conheci, tu era cheirosinha. Mas por quê? Porque os pais compravam. Porque tinha alguém que cuidava, ué. Por que agora você não é mais? É porque não está cuidando? Não é assim não, gente. Poxa, mas eu queria que você continuasse bonitinha. Continua cuidando da mulher, que ela vai continuar bonitinha. Tem pessoa que pega para estraçalhar, irmão. A mulher, às vezes, casa, menos de um ano, com o cara não é para reconhecido. É sério. Então para que quis casar? Não é assim não, a pessoa quer casar, ela vai começar a se estruturar, irmão. Sabe que tem que levar no mesmo mundo no salãozinho, a mulher precisa comer e beber, que a mulher vai ficar ratítica lá com fome, a pessoa? Aí de repente eu morei na casa de um pessoal, nunca mais me esqueço. Eu tinha um namorado que eu passei um tempo na casa dele, ele não tinha para onde me levar, me levou para a casa dos pais dele. E um pouco tempo na casa dos pais dele, a minha vida já estava destruída, gente. Sério. Primeiro que lá o pai dele, quem sustentava a gente era o pai dele. O pai dele que sustentava a gente. O cara não queria saber de trabalhar. Ele só ia trabalhar. Que a gente dormia num quartinho assim pequenininho na casa dele, ele só levantava para trabalhar quando o pai dele ia com chicote. E eu já, quando o pai dele acordava 4 horas da manhã, que ele vinha com aquele chicote, eu já até afastava do rapaz, porque eu já sabia que ele ia levar uma chicotada. Sério? Tinha vez que o pai dele dava-lhe uma chicotada dele, levanta, não dá trabalhar, que ele não queria ir de jeito nenhum. Tudo que eu tinha meu quando eu conheci ele, tênis de marca, relógio, ele tudo vendeu, trocou por cerveja, perdi tudo. Foi um prejuízo aquele cara na minha vida. Aí ele me levou para lá, quem sustentava lá era o pai. Irmão, todo dia era arroz, feijão e garganta. Então, te falando de coração, arroz, feijão, garganta e farofa. A manteiga, o pão era sem manteiga, não tinha nem coalho. O troço do pão era seco. Irmão, eu gostava dele, mas não estava aguentando mais, não vou embora. Não dá. Você está entendendo? Então tem gente que quer casar, mas a pessoa não está preparada. Que a pessoa não entende que assumir uma pessoa vai ter que cuidar, não é só ir ali dormir com a pessoa e pronto. A pessoa, às vezes, quando tem que sair para tomar um sorvetinho na rua, tomar um arzinho. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Para o homem, ele estar em casa é uma novidade.
Quer ver ele ficar todo feliz um feriado para ele ficar em casa. E ele estar em casa já é uma novidade, assistir uma televisão, porque ele fica trabalhando naquela luta, né? Fazer um almocinho para ele é uma novidade. Mas quando a mulher, ela não trabalha fora, ela só cuida da casa, para ela a rua que é uma novidade, porque ela já está ali o mês inteiro dentro de casa. Todo dia na panela, mas não sei o quê, e varre o chão, e aquilo ali vira aquela rotina. Então, de vez em quando, ela quer passear, quer ver gente, tomar um arzinho, tomar um sorvete, para ela isso é uma novidade, entendeu? Ou não, quando já trabalha fora mesmo, então para ele não vê a hora de chegar em casa. E a mulher não vê a hora de sair para passear um pouquinho. Você está entendendo como é que é? Por isso que um tem que entender o outro. E, de vez em quando, o cara tem que pegar a família e embora lá. Comer um salgadinho, comer uma pizza. Não pode ser pão duro se quiser casar. Tadinha, a mulher nunca viu um sorvete. Tá entendendo? Não dá, gente. A mulher pede um negocinho, mano, tem que comprar um bombom daquele ali. Podia estar curto, tem que economizar, mas na época do namoro você dava até uma caixa. Agora você não quer dar nada. Oi? No namoro era coisa chique, agora um bombom daquele não muito caro. Deixa pro mês que vem. Vamos fazer o brigadeiro. É sério, gente. Aí, você já está precisando se preparar para casar. Já está querendo botar a mulher na cozinha para fazer o brigadeiro, em vez de levar ela para comer o brigadeiro fora. Então, e essas coisas a gente precisa aprender, pessoal. Ele está falando aqui, se você não cuidar do seu, é pior do que eu quero ver eu ficar triste. Presta atenção nisso. Isso é não sei se é uma fraqueza que eu tenho, sei lá. Não é meus filhos, não, é qualquer pessoa. É eu estar comendo alguma coisa, ou sei lá, ou estar comprando alguma coisa na rua e eu ver uma pessoa fazendo os olhinhos da pessoa brilhar para aquilo ali. Irmão, isso aí, te falar não, eu só não compro se eu não tiver mesmo dinheiro. Se eu não tiver mesmo dinheiro. Uma vez eu até ofereci um negócio à menina, a menina saiu correndo. Eu comprei eu tinha comprado um sorvete para Yasmin, tadinha. A garotinha assim, o olhinho dela brilhava pro sorvete da Yasmin. Eu falei, tadinha dessa criança, coitada, né? Aí me deu uma dó dela. Aí eu falei assim, você quer tomar um sorvete? Mas tu sabe que hoje em dia os pais ensinam, que se você ofereceu para ela, começou a me olhar assim para trás. Ela tá com medo de mim. Eu falei, não, sério, quer tomar um sorvete? Não, tá correndo. Mas eu ofereci a ela, porque tadinha, eu vi o olhinho dela, eu não consigo. Eu não sei como é que é. Tá certo que às vezes, quando não tem mesmo, você não vai fazer o quê? Não vai saltar a padaria, o mercado para levar. Mas se eu tiver, eu não tenho isso. Uma vez eu vim ali da padaria, tinha comprado um pedaço de bolo. Aí quem eu encontro? Já viu aquelas bolsas transparentes, brancas? Aí eu encontrei com a Lucinha, lembra, Lucinha? Aí eu estou conversando com a Lucinha está assim, dentro da bolsa. Porque a bolsa era transparente. Ô, pastora, tá vindo da onde? Eu falei, tô vindo de lá de fora, da padaria. É mesmo? Isso é o quê? Bolo? Falei, um pedaço de torta que eu comprei. Bonito, né? Falei, você quer um pedaço de torta? Eu queria. Aí eu peguei e dei o dinheiro. Tá vendo aquela padaria aí, tu? Vai lá e compra um pedaço de torta pra você. Dei o dinheiro lá. Obrigada. Eu amo torta. Você não tá entendendo? E às vezes a pessoa, sei lá, tudo bem, tem que ter um limite. Você como chefe da família, você sabe que você tem que comprar gás. Às vezes o filho quer uma coisa, a filha quer uma coisa, mas você está com a continha de comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você não vai deixar de comprar 1 quilo de arroz para comprar um sorvete, senão ninguém vai almoçar. Mas às vezes a pessoa pode, né, sabe, não tem
aquele carinho de vez em quando sair um pouquinho com a família. Gente, a gente tem que vigiar o jeito de tratar. Vamos repetir isso aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, não é isso? Negou a fé e é pior do que o infiel. O homem, se ele é o provedor da família, ele tem que fazer parte dele. Ele tem que trabalhar, se tem a esposa, vamos cuidar da esposa direitinho. Tem que ver se isso aqui é uma coisa que às vezes eu não falo. Mas aí o pastor vai e me puxa minha orelha, por eu não falar isso. Porque é uma coisa esquisita de falar, mas é a verdade. Às vezes você tem que ver como é que está a calcinha da sua esposa. Que isso? Eu ficar olhando a calcinha dela, irmão, de repente está igual metralhadora, está precisando comprar umas calcinhas novas. Hã? Tá com ar-condicionado, ventilação aqui. Você está entendendo? Às vezes sutiã, a mulher já costurou a alça por mais de 10 vezes. O troço está grandão, porque vai esticando, já viu? Tem pano que... É sério, tem pano que vai esticando, daqui a pouco não cabe nem mais na mulher, coitada. E o cara não vê, não. Tem gente que é meio distraído, não vê que a mulher está precisando de uma calcinha, entendeu? Está precisando, não tem que ver isso, gente. Olha, isso aí eu não tenho que reclamar do meu marido. Não é porque ele não está aqui não, mas ele era muito, prestar muita atenção nas coisas. Meu marido prestava muita atenção. E ele gostava de cuidar de mim, gostava mais do que eu. Porque às vezes ele praticamente me levava para o salão à força. Eu nunca gostei muito de negócio de salão, ficava o dia todo no salão, nunca tive paciência. Ele ia lá, pagava, eu, não, amor, se você não for, eu vou perder meu dinheiro, você que sabe. Porque eu ainda tenho que fazer almoço, ó, estamos aqui, dia da quentinha, compra quentinha hoje e vai pro salão. Vai fazer isso pra mim. Você não está entendendo? Meu marido simples, às vezes eu estava grávida, lá da Yasmin, porque a minha unha sempre foi, desde novinha, sempre foi eu mesmo que fiz. Mas teve uma época que eu estava grávida da Yasmin, eu não conseguia fazer unha do pé, por causa da barriga. Aí ele chamava lá a mulher para ir lá fazer minha unha, mesmo grávida. Entendeu? Cuidado. Então a gente tem que fazer isso, irmão. É seu filho, sua filha. Trata com carinho, trata com amor, procura ser amigo dos seus filhos. Sabia que a maioria dos filhos é revoltado da vida porque eles não têm amizade em casa. Às vezes não tem um pai que brinca, a mãe é tudo muito séria, muito ranzinza. Você não quer que eles vão para a rua, mas a única coisa não quer em casa, você só mau humor. Também, entendeu? Irmão, ainda bem que lá em casa não tem câmera e vocês não vê minha vida lá em casa com as meninas. Porque também eu tenho que manter um certo respeito aqui na igreja, porque eu sou pastor, entendeu? Mas lá em casa, misericórdia. Principalmente às vezes na hora de dormir. Às vezes o João liga para lá, não é, João? Eu fico, peraí, João, você não escuta não, mas algazarra lá atrás, mas risalhado. Eu procuro estar brincando, entendeu? De vez em quando a gente, quando pode sair, sai, quando não pode a gente vê um filme, vamos fazer um lanche, vamos ver um filme legal, vamos embora. E a gente ri junto, tem que fazer isso, gente. Sabia que os nossos filhos também têm tentação? Eles também têm tentação, tem dia que eles estão meio tristes, para baixo, aí fica todo mundo dentro de casa, ele não fica mabucha, entendeu? Todo mundo fica amarrado. Não, de vez em quando eu faço umas gracinhas lá, ela ri, se escangalhar. Tá bom, glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, gente. Sim ou não? Hoje mesmo eu falei um negócio lá, a Natasha me ensinando a falar espanhol. Eu troquei o negócio todo, falei tudo errado, mas a gente ria tanto, Natasha, se eu estivesse numa sala de aula para aprender espanhol, cara, o professor todo dia se entortar de tanto rir comigo lá, gente, porque não ia dar. Entendeu? Então a gente tem que fazer isso, mesmo quando pega a família junta. Olha, quando a gente não pode sair, mesmo quando a gente pode, a gente dá um passeio. Não pode, a gente vai ver um filmezinho dia de sábado. Mas quando a gente não vai ver um filmezinho, a gente vai brincar de alguma coisa.
jogar Uno. Lá em casa a gente gosta muito de jogar Uno, é uma confusão quando a gente joga Uno. Irmão, aqui as cartas na mesa, porque lá o negócio é disputado, tá? Que as cartas na mesa que é dessa grossura assim, ó. E, gente, ninguém perde, vai aquela disputa, coisa séria. Entendeu? Muito engraçado a gente jogando Uno em casa, a gente ri muito, gente. Entendeu? E a gente tem que fazer isso, senão a vida passa. É só problema, é só coisa séria. E aí? Você não ri, você não brinca. Está me fechado, me chateado da vida, você está com raiva da vida, entendeu? Não pode ser assim não. Então cuida da sua família, brinca, ri um pouquinho, vai ver um filme. Glória a Deus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus. Não joga fora não, gente. Não joga fora não, Lúcia. Leva para casa. Tipo assim, agora eu não preciso mais. Já ouvi a palavra. Preciso mais não. Já ouvi a palavra, vou jogar fora. Deixa a palavra fugir não, hein? É para guardar a palavra. É para guardar a palavra. Deixa ela fugir não. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos os irmãos, todas as irmãs que estão aqui, que estão em casa, que em nome de Jesus tudo venha funcionar, venha fluir, Pai. Que essas pessoas sejam muito abençoadas. Em nome de Jesus, ó Pai, põe a tua mão santa e tudo que estava dando errado passe a dar certo. E que o Senhor coloque neles a sensibilidade de ouvir o Senhor quando o Senhor lembra ele lá fora, não vai por esse caminho, não faz isso. Que tudo que eles estão aprendendo aqui, que o Senhor ensinou nessa noite, o Senhor também venha lembrar eles lá fora. Para que eles sempre venham a ser bem-sucedidos, Pai, em nome de Jesus. E paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia da vida de cada pessoa, do casamento, da família, da prosperidade. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Da saúde, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando todos eles, declarando todos livres, libertos, curados, em nome de Jesus. Consagra esse líquido que está no teu altar, no teu sangue, todo o coração que for mergulhado ali aconteça conforme essas pessoas oraram. E também, Pai, eu em nome de Jesus peço que receba os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honra e honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, teu Espírito Santo venha guiar. E tudo é para a sua glória em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém? Você diz assim seja. E graças a Deus, deseja uma boa noite, seus irmãos, em nome de Jesus. Parar de ser conduto, eu digo. Rapaz, Parar de ser conduto, eu digo. rapaz, Guigui, Deus abençoe. Uma mulher igual a mim que liga para ver. Que isso, irmão? E você também tem que passar a ligar para isso, hein? Para ela querer casar com você, meu filho. Senão vai ficar difícil.